Boa noite, irmãos. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. É sempre um prazer. Você que nos visita, fique à vontade no nosso meio. Espero que você esteja ouvindo o Senhor, conhecendo mais sobre o Senhor e experimentando quem o Senhor é. Nós estamos aqui para isso, para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui apenas porque é um lugar legal, um lugar onde a gente se sente bem. Nós estamos aqui porque o Senhor precisa ser adorado. Então eu espero que você possa ter sentido isso e o Senhor possa ter te chamado para isso nessa noite. Amém, queridos? Nós estamos em nossa série de mensagens, Sabedoria para hoje, e a gente está junto refletindo profundamente sobre como a sabedoria bíblica pode transformar algumas áreas desafiadoras da nossa vida contemporânea. Hoje, especialmente, a gente vai ver como ter sabedoria para a vida conectada. A gente vive conectado, não é mesmo? A gente está nessa geração. E você está com o seu celular aí? Se você tiver com o seu celular, eu quero que você faça assim para mim. Que bom que tem pouca gente com celular aqui hoje. Ah, não, agora apareceu mais gente. Meu Deus. Hoje você corre o risco de olhar para o seu celular 4,3 vezes por minuto. Essa é a média que nós temos. O brasileiro tem em média olhar as redes sociais 3 horas e meia por dia. A gente vive nessa era de conexão, de realidades assim. Então eu queria fazer um trato com você. Que até o final dessa mensagem, você não pegue seu celular. Não use ele. Ah, mas a minha Bíblia está no celular. A minha Bíblia está ali. Vai transmitir o texto aqui. Amém, irmãos da mídia aí? Vai transmitir o texto aqui, né? Olha lá, os irmãos da mídia falaram que vai transmitir o texto. Vamos fazer esse trato? Se for algo muito, muito importante, se você estiver esperando alguém que está morrendo na sua casa, que você tenha que socorrer o universo, que você tem que rasgar sua blusa e tiver um S aí embaixo da sua blusa, aí você pode ir. Fora isso, vamos fazer esse trato aqui hoje. Não é proibição, tá? Não é aquela igreja que é, meu Deus, não fica usando celular, não tem nada a ver com isso. É um trato amigável que a gente está fazendo aqui. Porque você corre o risco de olhar para ele 4,3 vezes hoje, por minuto. A gente vive nessa era. E eu queria que você lesse um texto bíblico comigo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ler. Se você não tiver, não conecte sua Bíblia. Lê aqui, porque ele vai ajudar a gente hoje. O texto é no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. E a gente vai ler a partir do versículo 20. Amém, queridos? Diz assim, ó: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque eles são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Esse é um texto importante para a gente, porque aqui o sábio está exortando, na figura de um pai, para o filho, a se manter fiel no caminho da sabedoria. E ele usa a metáfora da anatomia, olhos, boca, pé, algo que a gente pode chamar aqui para esse texto de anatomia do discipulado, demonstrando a importância de proteger e direcionar cada parte do corpo e os sentidos. O texto organiza o discipulado como uma série de partes do corpo que precisam ser controladas para seguir o caminho reto. Os ouvidos, os olhos, o coração, a boca, os lábios, os pés. A pessoa deve orientar cada membro do corpo na direção reta, se afastando de todo mal e especialmente das distrações. Para que a sabedoria, então, seja internalizada e se manifeste em ações concretas e corretas.
O trecho começa com um convite ao filho para ouvir atentamente os ensinamentos do pai e guardá-los no coração. Versículos 20 a 22 diz: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles afastem os seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque eles são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. O discurso continua apresentando uma série de orientações sobre como usar os órgãos que recebem as instruções, ouvidos e olhos, e os órgãos que aplicam as instruções, boca, lábios, olhos, pés. A boca e os lábios, por exemplo, são descritos como portas que expressam o que há aqui dentro no coração. Por isso o texto recomenda que o discípulo mantenha a sua fala livre da perversidade e da falsidade. Lá no versículo 24. Porque o que sai da boca é o que reflete o que está no coração. E o coração é onde procedem as fontes da vida. É o centro da pessoa, do ser humano. Os versículos 25 a 27 falam da importância de fixar o olhar naquilo que está bem à frente, sem se distrair. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos, não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Isso simboliza o foco de seguir o caminho certo sem se desviar, sem ser distraído, sem olhar para outras coisas. E essa vigilância é essencial para que todos os passos estejam alinhados com o caminho reto e não haja desvio nenhum, seja para a direita, seja para a esquerda, independentemente do seu espectro político. A sabedoria é um caminho que requer atenção aos detalhes e não às distrações. Olhar reto e adiante, para frente, não se desviar para a direita ou para a esquerda, como o texto está dizendo, não é somente no aspecto moral, mas especialmente no aspecto da inclinação interior, motivacional, no foco, na atenção, onde se gasta mais tempo, onde se dá mais a vida. É nesse lugar, na atenção. Veja bem, queridos, sabe o que está acontecendo agora? Tudo está querendo tirar a sua atenção. Agora, essa pessoa que está entrando aqui, vocês vão olhar. Nada contra, querido, pode ficar à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Vai fechar a porta lá atrás, vocês vão olhar. Porque todas as coisas querem tirar o foco de vocês. Não é para olhar para mim, é para ouvir a palavra de Deus. E aí depois nós não sabemos porque nós estamos fracos, não somos maduros. Ou então, pior ainda, nós não sabemos quando nós chegamos no inferno e perguntamos por que a gente está aqui. Porque a nossa atenção é em qualquer outro lugar. Mas o texto está dizendo para nós focarmos. A sabedoria requer isso. Tocar, falar, ouvir, ver, tem a ligação com as motivações do coração, que é o centro da vida e da existência. Isso é um ponto importante para a gente, porque nós somos criaturas moldadas por aquilo que atrai a nossa atenção. E aquilo que nós prestamos atenção se torna a nossa realidade objetiva e subjetiva. Nós nos atentamos àquilo que nos interessa. Os nossos olhos se fixam nisso. E nós nos tornamos aquilo que assistimos, ouvimos e tocamos. Nós nos tornamos isso. E isso nos traz uma reflexão muito real sobre os nossos tempos, os tempos da nossa vida e sobre a nossa vida conectada, que todos nós vivemos. Nossa era, como eu disse, é digitalizada, mas a gente já falou aqui em outro momento, nessa mesma série, o quanto ter mais recursos, mais conectividade, mais informação, não nos deu mais sabedoria, mas sim menos capacidade de raciocinar, de pensar profundamente sobre as coisas. A verdade é que nós sabemos e achamos, a verdade é que nós achamos que sabemos usar isso aqui, mas nós não sabemos. Tudo mostra o contrário.
O ritmo acelerado com que nós consumimos informações online, constantemente pulando de um tópico para o outro, de um reels para o outro, de um vídeo para o outro, de uma notícia para outra, sempre em busca pelo agora, pela novidade. Isso vai comprometendo a nossa capacidade de pensar, de refletir, de sermos sábios. No fim, nós só estamos distraídos. E adoramos a distração, porque detestamos o tédio. Deus me livre o tédio. Outro ponto crucial que poucos de nós realmente sabemos e nem pensamos sobre, é a ligação entre a nossa era digital e o aumento de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, solidão. A proliferação de celulares, de mídias sociais, criou uma cultura de comparação constante, de imagem, de distração, de isolamento, onde as pessoas mesmo hiperconectadas, você pode falar com uma pessoa lá do Japão se você quiser. Mas mesmo assim as pessoas continuam insatisfeitas, solitárias, ansiosas. A exposição contínua de informações, seja por redes sociais, notícias, aplicativos, TV, jogos, sobrecarrega o cérebro humano, o que resulta em altos níveis de estresse, de dor mental, de quedas de testosterona, de ansiedade, porque todos esses dados que consumimos diariamente são maiores do que podemos processar emocionalmente, queridos. Nós não temos essa capacidade. Nós estamos diariamente diante de um espetáculo de entretenimento fragmentado. E essa fragmentação nos impede de distinguir entre aquilo que é trivial e aquilo que é realmente importante. E isso vai cada vez nos dessensibilizando. Nós nos tornamos telas vazias também. Repare e veja como que um dos problemas principais dos nossos tempos, e até mesmo dentro da igreja, é sermos realmente uma comunidade. As pessoas têm cada vez mais dificuldade de se relacionar, de se abrir, de confessar, de perdoar, de viver junto. Nunca estivemos tão próximos e perto de tantas pessoas do mundo, tão conectados, mas tão distantes de alma. Nunca. Nós também nos sentimos inúteis, impotentes, porque diante de nós existe 1 milhão de opções. De qual série assistir? De quem seguir? De quem copiar? De qual atriz eu sigo? De que conta eu sigo? Qual notícia acreditar? Qual é a verdadeira coisa sobre dieta? Eu posso ou não posso comer pão na minha dieta? Está ali, eu fico olhando todo mundo. Problemas mundiais que eu não consigo resolver. A guerra da Rússia e da Ucrânia, Iraque e Israel, Irã e Israel. Eu não consigo resolver essas coisas, mas todas essas coisas vêm até mim. A gente rola e rola o feed. A Netflix, já viu que a gente fica na Netflix assim? Ó? É assim, com a boca aberta mesmo. Ó. Inclusive isso é um efeito, não sei se você sabe, isso é um efeito estudado por cientistas chamado paralisia da Netflix. Nós ficamos assim. E a pergunta é, o que eu vou fazer? O que eu vou assistir? Porque o que nós queremos é a experiência perfeita. A ativação da dopamina. Nós queremos acabar aquela série e dizer, valeu a pena gastar 58 milhões de horas da minha vida assistindo Grey's Anatomy. Nós estamos sendo cada vez mais reconfigurados pela tecnologia da distração, queridos. Jesus conta uma parábola muito séria. É a parábola do semeador e as sementes. E em um dos casos lá dessa parábola do semeador e das sementes, que o semeador sai a semear, e tem 4 tipos de semente. E em um dos casos da semente, a semente até cai no chão. Mas os pássaros vêm e comem as sementes. A semente não germina porque é comida pelos pássaros. E Jesus diz que os pássaros simbolizam as distrações deste mundo. Cara,
90% das pessoas são sementes que até caíram e tal, mas os pássaros comeram e levaram embora. As distrações tomaram a vida deles. As telas tomaram o tempo deles. As coisas desse mundo tomaram o tempo deles. De tal forma que nós e essas pessoas não conseguimos ter nenhum hábito que não seja acordar e pegar o celular primeiro ou fazer qualquer coisa diante das telas. Nós não sabemos o que é lavar louça mais sem ouvir ou sem ver uma pregação. E olha lá que eu estou botando a pregação. Nós não sabemos mais. Agora no texto que a gente leu em Provérbios, como eu disse, a aplicação é que nós trazemos o que consumimos para a nossa vida. Não foi isso que eu falei? A gente consome e a gente traz para dentro, para a nossa vida, para a prática, porque é assim que funciona. Ver, tocar, andar, ouvir, moldam a gente. Se nós consumimos distração, nossa prática vai ser como então? Se nós estamos em busca de efeitos e sensações dopamínicas, de prazer, como que nós trataremos as pessoas então? Nós mal conseguimos conversar com as pessoas sem olhar para o celular. Já passou alguns minutos e graças a Deus você não olhou 4,3 vezes. Na igreja, nós nem prestamos atenção a Deus. Por quê? Porque nós estamos no WhatsApp. Em casa, nós pedimos tudo a Alexa. Que bom ter uma Alexa, imagina. Alexa, liga a luz para mim. Alexa, liga o som para mim. Alexa, frita não sei o que para mim. Que bom ter uma Alexa. Agora eu vou ficar deitado eternamente, perdendo toda a minha vida, esperando que a tecnologia faça tudo na minha casa para mim. Oh, que maravilha é uma Alexa. A gente precisa pegar o celular, queridos, só para ver se a nossa foto está legal no papel de parede. Já viu isso? Eu não estou nem olhando o celular, mas eu dou uma olhadinha assim, acendo aqui. Ih, tá legal a minha foto, hein? Não tem nada ali. Mas parece que essa luz precisa iluminar a minha vida. E isso, a distração digital, impacta a minha formação moral. Porque a distração nos seduz, nos atrai. São muitas opiniões, frases de efeito, diversões em abundância, mas nós continuamos mais tolos e menos sábios. Por isso que o sábio pai, no texto de Provérbios, diz para cultivar um foco intencional e disciplinado, mantendo os olhos fixos diretamente para frente. Mas os nossos olhos estão para baixo. E para baixo, e para baixo. Mas, além de coisas como ansiedade, desorganização e outros problemas da nossa era, há algo que a vida conectada faz com a gente. Ela diz sobre quem nós somos. Ela toca na nossa identidade, no âmago do nosso ser. Ela conta histórias para nós e exige que nós acreditemos. Há uma vida melhor, há uma beleza maior, há uma roupa melhor, há um lugar melhor, há um dinheiro melhor. Esses pequenos dispositivos de 14 centímetros, ou a tela do computador do seu jogo, não sei. Esses pequenos dispositivos moldam profundamente o coração, a mente e as interações sociais da gente. É por isso que nós não só devemos pensar no que fazemos com a nossa vida conectada, mas o que a vida conectada faz com a gente. Como ela influencia os nossos valores mais fundamentais, a nossa visão de mundo. Uma das mensagens que a vida conectada passa para a gente é: você é o centro do universo.
Eu sei que você nunca ouviu o seu celular falando isso. Meu Deus, não configure a sua Alexa para quando você entrar em casa a sua Alexa falar assim: você é o centro do universo. Ele não vai dizer isso exatamente. Mas ele vai contando essa história por meio de tudo que é personalizado. Porque tudo aí nessa telinha é personalizado para você. Tudo. Nós somos movidos pelo algoritmo e servidos por ele. Isso cria uma realidade onde tudo gira em torno do usuário, alimentando sentimentos de controle, de superioridade, de centralidade. E é isso que torna esse negocinho aqui tão atraente e viciante. Porque está tudo personalizado para nós. E quer saber? Nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos perder o que está acontecendo. Nós precisamos de relevância social. Nós precisamos disso. E o resultado é uma combinação de que eu não quero perder nada, mas ao mesmo tempo eu não consigo acompanhar nada. Como assim que você não conhece o meme do Que Show da Xuxa é esse? Você está fora de tudo. Outra mensagem que a Vida Conectada nos passa e molda a nossa identidade, que ela diz, que ela conta pra gente, é: você sabe e conhece tudo o que você precisa saber aqui. Tudo. E essa é uma mensagem que ignora a diferença entre conhecimento sobre algo e conhecimento de algo. A gente fica correndo de uma notícia para outra, fica correndo de um lado para o outro, e isso fica prendendo a nossa atenção em tudo. E aí nós não sabemos distinguir entre esses dois tipos de conhecimento. E aí nós somos levados a buscar informação rápida ao invés de experiências verdadeiras. No Jardim do Éden, aconteceu a mesma coisa. Não tinha celular lá, mas aconteceu algo parecido. Quando o ser humano desejou um conhecimento que o colocasse no lugar de Deus. Esse desejo, ainda presente, é manipulado pela tecnologia má, que promete para a gente conhecimento rápido, sem esforço. As nossas telas parecem dizer para nós: eu tenho o conhecimento que você mais precisa. Agora com o ChatGPT, então, qualquer coisa eu posso saber do mundo. E pior, elas parecem dizer para nós: eu posso fazer você conhecido, porque isso é tudo que você precisa. Porque no fim o que nós queremos é sermos validados, aprovados, encontrados, curtidos, vistos, amados, conhecidos, chamados pelo nome. É isso que no fundo nós queremos, saber de tudo. Mas quando nós olhamos uns para os outros, nós estamos cansados, distraídos, ansiosos. Na vida com Deus, na vida devocional, nossos relacionamentos estão ruindo. Sabe por quê? Porque o nosso tempo está todo desorganizado, porque nós estamos agarrados naquilo que nos distrai. Naquele instante em que o nosso corpo permanece assim, inerte, quase com um estado de coma, diante de uma tela, nós estamos na verdade perdendo algo essencial. Nós estamos sendo privados de algo precioso. Nós estamos ficando mais pobres, não apenas financeiramente, mas de alma. Algo essencial está sendo roubado da gente, porque o nosso entretenimento nos suga as forças espirituais. As distrações acabam por esgotar o vigor da nossa alma. Da mesma forma que o meu tempo vai embora e eu passo ali, quando eu percebo 1, 2, 3 horas ali, a minha energia espiritual foi toda embora. E a minha vida também. As minhas afeições, a minha capacidade de se maravilhar, de ver verdadeiramente o que deve ser visto.
vai embora. Mas o texto de Provérbios leva a gente mais fundo. Ele conecta as nossas ações externas com algo que está lá dentro. Como lemos, o conselho é: guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida, ou em outras versões, a vida depende dele. E o coração, biblicamente falando, queridos, não são emoções ou sentimentos como as pessoas acham aí, né? Ouça o teu coração aí, mas a gente parece estar falando de sentimento, né? Mas não é. Biblicamente, o coração é descrito como o centro da vida. Espiritual, racional, intelectual, sentimental, moral, é aquilo que forma o homem. Acima de tudo, o texto diz, o coração deve ser guardado. Porque o coração é a sede do desejo, das intenções, que orientam como nós nos comportamos. É aqui dentro que começa. Isso significa então que não basta apenas resolver a superficialidade do comportamento. Isso até ajuda, mas se nós não tocarmos o coração, se nós não descermos a nossa conversa que a gente está tendo aqui hoje para o nível do coração, para o nível daqui de dentro, não vai haver nenhuma mudança. Eu posso até ter uma pregação prática hoje, queridos, com conselhos técnicos, que respondam as perguntas que todo mundo faz. Tá bom, quanto tempo então eu devo ficar no celular? Quais filmes eu devo assistir e quais não? Maratonar séries é errado? Quais celebridades eu devo seguir e quais eu não devo? Quanto tempo eu gasto vendo memes na internet? Eu poderia vir aqui, começar a tentar pensar com você isso tudo é importante para ser pensado. Mas se o nosso coração não for guardado, se o nosso coração estiver ruído, rapidamente essas coisas se tornarão distrações para nós novamente. Nós não precisamos de uma planilha, em primeiro lugar. Nós precisamos de um novo coração. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Isso significa que Deus fez o coração do homem espaçoso, largo, faminto e incansável. Algo que então deveria ser preenchido, saciado e descansado somente em Deus. Mas por causa de vivermos longe dele, nós procuramos outras coisas para saciar a nossa angústia e diminuir a nossa melancolia e tédio. E esse apetite insaciável por deslumbramento está enraizado na nossa natureza, e é isso que leva as pessoas a procurar glória, a eternidade, em diversas formas de entretenimento. Nós somos atraídos pela facilidade de comunicação e pela validação instantânea. As redes, os celulares prometem satisfazer as profundas necessidades humanas de conhecer e ser conhecido. Porque é isso que nós queremos no fim. Os olhos ansiosos da humanidade olham, comem, mas nunca estão cheios. Eles são guiados por luzes de tela de AMOLED, de Full HD, 4K, 8K. Os olhos do mundo buscam com anseio que só a eternidade pode suprir. Em cada nova imagem, em cada novo vídeo, em cada riso que você dá ao passar o seu meme, em cada curtida, tem uma promessa de paz, de alegria. Mas a satisfação verdadeira continua escapando pelos nossos dedos cada vez mais. Mesmo com 10 milhões de seguidores. A gente pode até achar que tem como diminuir o brilho desse mundo. Talvez se a gente tivesse um equipamento que a gente pegasse o brilho do mundo e fizesse assim, né? Mas ainda não foi feito e nunca será feito. Porque a raiz do problema está aqui dentro. Está no pecado que habita em nós. Os nossos olhos são desenfreados pela distração. Eles procuram isso, porque o que nós queremos é uma nova excitação. O que nós queremos é tocar a eternidade. E até que o inferno e a morte sejam derrotados, os olhos humanos continuarão buscando espetáculos. Nas telas, nas coisas, algo que jamais poderemos encontrar.
Nesse momento, bilhões de olhos estão cativos aos encantadores do entretenimento. E os seus olhos, onde estão? E para complicar ainda mais, nós temos a nossa consciência pesando. Porque quando a gente vê, a gente já gastou muito tempo. A gente sabe que o nosso coração caído é uma presa fácil dessas coisas. A gente sentiu a doença, a gente sente a doença quando a gente se percebe vagando pelo telefone, deslizando pelo Instagram, clicando em links aleatórios, em notícias do jogo, vendo o resultado daquilo, qualquer outra coisa. E é como se a gente não tivesse mais no nosso corpo. A gente está transcendendo. Até mesmo quando a gente está fazendo tarefas importantes, o telefone na mesa que está ali nos atrai como um anzol vibrando e nos tirando a atenção das coisas importantes. A gente sabe o que é isso. Todos nós aqui sentimos e parece a compulsão de um viciado. Os sons, a vibração, os alertas de notificações nos dão uma pequena dose de dopamina, prendendo a nossa atenção, exatamente como eles foram projetados para fazer. A gente quer saber quem nos chamou. O que estão dizendo por aí nas postagens? O que está agitando as redes de hoje? E existem muitos outros sinais. Começa a pensar. A gente não lê mais nada. Nós mal sabemos escrever. A gente esqueceu de tudo. Eu sei que todos nós aqui, eu acho, acredito, sabíamos o número do telefone dos nossos pais, até o nosso número de celular. Eu tenho certeza que quase ninguém mais lembra. Porque a gente está na nuvem agora. Deus me livre de ficar fora da nuvem. Está tudo salvo na nuvem. A gente está vendo algo e depois pula para outra coisa, para ver uma notícia e depois volta então a ver o que estava vendo. Então alguém nos chama no WhatsApp e a gente vai responder e a gente esquece o que a gente estava vendo. E aí a gente vai para outra coisa. E aí continua o ciclo. Nossos computadores têm 28 mil abas abertas. É a aba do Mercado Livre, é a aba do YouTube, que está tocando um som para fazer as coisas, uma outra aba para editar o que eu estou fazendo, uma aba do Excel. E eu fico pulando de uma coisa para outra, sem saber para onde eu estou indo. É como nadar contra a corrente, sem nunca chegar a lugar algum. E quando a gente olha bem, a vida passou diante da gente. Mas os nossos olhos não estavam atentos. Nossos olhos não estavam retos para frente. Eles estavam em outros lugares, eles estavam se desviando para a direita e para a esquerda. Quando a gente olhar bem, a nossa vida com Deus já foi embora. Porque a tela nos consumiu. A tela consumiu todo o nosso tempo que a gente deveria ter com Ele. E também com as pessoas. Mas por quê? Como que a gente pode acabar com isso? Como que a gente faz então para resistir à tentação de verificar o telefone logo ao acordar, antes de dormir e a cada momento durante o dia? Como então ter sabedoria verdadeira para a vida conectada, se isso aqui está tão presente? Essas são perguntas que invadem a minha mente e eu tenho certeza que invadem a sua também. Quando essas questões da era midiática me cercam e eu fico inquieto ao pensar em o meu próprio coração, naquilo que eu estou entregando, quando eu percebo que o problema não é apenas comportamental, mas é um problema do coração, então eu percebo que eu preciso de alguém que me salve de mim mesmo. Se são muitas histórias, muitos memes que aparecem para mim, que são jogados para mim diariamente e intensamente, fazendo com que o meu coração seja levado, distraído. Então o desafio é encontrar uma história mais bonita, mais real e mais bela e mais impactante, em qual eu vou me seguir e vou ficar mais firme. E é exatamente no meio da lama e da escuridão que nós encontramos a solução também. É assim que nós vemos a necessidade de encontrar nossa identidade e o nosso significado fora da conectividade, fora da tecnologia. E sim, na verdade do Evangelho. Na verdade de Cristo. Que vai revelar para a gente um relacionamento mais profundo e mais verdadeiro. Livre das ilusões da autoimagem, da aprovação instantânea. O Evangelho também apresenta um espetáculo muito grande.
o maior espetáculo, algo que os nossos olhos podem ver, muito mais brilhante do que essas telas. Por mais que nós aumentemos todos os brilhos desse mundo, o Evangelho é mais brilhante, muito mais intrigante do que as séries que podemos assistir, do que todas as séries deste mundo, muito mais amoroso do que todas as curtidas deste mundo. Jesus na cruz, morrendo pelos pecados do seu povo, é o maior e mais significativo espetáculo de todos os tempos. E no mundo fascinado por espetáculos e luzes e telas, a cruz é o único ponto de ancoragem para a alma aflita e cansada. É exatamente ali que nós encontramos o que estamos procurando. Naquela cruz está alguém que nunca se distraiu, nunca, que teve a sua vida inundada pela glória do Pai e transmitiu e quer transmitir hoje a mesma glória a nós. Ele não foi levado pelo entretenimento da sua cultura, porque ele tinha uma missão. Ele não olhou para a direita e para a esquerda, ele seguiu reto. E a sua missão era nos salvar. E foi exatamente o que ele fez ali na cruz. Obedientemente, ele nos salvou. Não haviam celulares na época de Jesus, mas haviam outras muitas distrações. Mas Jesus manteve os seus olhos fixos à frente, guardando o seu coração e sendo perfeito exatamente onde nós caímos, nas distrações dessa vida, se mantendo firme onde nós fomos fracos. Na cruz, Cristo não apenas suportou os escárnios humanos, ele atraiu a atenção de todo o cosmos. A cruz não foi apenas mais uma execução romana, algo que está ali para ser visto e pintado, foi o ponto de virada do tempo e da eternidade. Um espetáculo que foi planejado por Deus antes da fundação do mundo, porque foi ali que o nosso problema do coração foi resolvido. É ali que os nossos corações antigos são jogados fora e nós recebemos, sabe o que, queridos? Novos corações. Novos corações que olham para Ele. E esse espetáculo eterno é que agora deve definir a nossa identidade, moldar a nossa vida, como Paulo escreve em Gálatas no capítulo 6, ele diz: nós estamos crucificados para o mundo. E o mundo está crucificado para nós. Nós estamos crucificados para essas coisas. E essas coisas estão crucificadas para nós. Então o que a gente pode fazer hoje, João? A partir disso tudo. A primeira coisa que você pode fazer, queridos, em primeiro lugar, é se arrepender e crer. Talvez eu pudesse falar assim: olha, a primeira coisa que você deve fazer é botar no seu bem-estar digital um limite. Não, queridos. A primeira coisa que você deve fazer aqui hoje é se arrepender e crer. Como nós precisamos nos arrepender em relação à nossa vida conectada. Porque a nossa relação com a tecnologia, queridos, é pecaminosa, não porque as redes sociais são pecaminosas, mas porque ela não é controlada por Cristo. E a verdade é que fora de Cristo nós seremos buscadores constantes de validação. As telas não são ruins por si mesmas, mas a ilusão de estar conectado não é igual a ser verdadeiramente conhecido por Deus. Que bom que o Neymar te conhece. Mas ser conhecido por Deus é muito maior. Então, seja conhecido pelo Senhor. Como eu posso, João? Crendo nele, indo até Ele, correndo para Ele. Quando seus olhos se moverem para a direita ou para a esquerda, mais rápido do que você pode processar, peça para Deus fixar os seus olhos nele. Sabedoria é focar o nosso olhar em Deus, olhar para Ele, orar a Ele, ver Ele, correr para Ele, gastar o nosso tempo olhando para Ele. Olhe para Jesus quando você quiser paz, queridos. Quando você quiser afirmação, olhe para Ele em vez de ficar olhando para as luzes e essas telas. Olhe para Jesus. Quando você quiser buscar a si mesmo, olhe para Jesus.
Olhe para Cristo, em vez de olhar para qualquer outro lugar. Se aquiete. Fique quieto. Nessa era barulhenta de músicas, sons, vibrações, fique quieto na sua alma, se aquiete, sintonize os seus ouvidos à voz de Deus, por meio da palavra, por meio da criação, por meio da igreja. Assim como nós estamos cercados por estímulos visuais no mundo atual, também nós somos bombardeados por inúmeras vozes que tentam nos capturar a nossa atenção com discursos, com frases, com opiniões, com ofertas. Qual dessas vozes você está ouvindo? Se arrepender e crer, queridos, implica em silenciar as vozes desse mundo, que propagam as falsidades e histórias mentirosas. E em seguida, abrir os nossos ouvidos para a voz de Deus, atentos para o que Ele está dizendo, ou como Jesus sempre dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É assim. Em segundo lugar, queridos, você precisa entender o lugar e a missão da vida conectada. Alguns cristãos, eles vão sugerir que a situação do nosso tempo cultural, da vida conectada, da tecnologia, está tão deteriorada, o impacto das redes sociais, da era digital, é tão irreversível, que talvez a melhor estratégia, então, é a gente quebrar nosso celular e fazer boicote. Vamos quebrar tudo, vamos fazer uma campanha contra. Tem gente que vai pensar isso. E vai haver momentos, sim, que a gente vai ter que dar um tempo. Que a gente vai precisar rever o nosso consumo, ficar sem usar. Mas isso não vai ser tudo. Ao longo da história cristã, os seguidores de Jesus, eles não fugiram dos problemas. Eles enfrentaram os problemas. E enfrentaram os problemas assim como Jesus. Eles olharam para os problemas e enfrentaram eles como Jesus. E é isso que nós somos chamados a fazer nessa era digital. Enfrentar os problemas como Jesus. Permanecer nesse ambiente tóxico das redes, dessas coisas todas, traz risco. Traz. Mas se nós nos afastarmos, a gente vai abandonar os perdidos numa escuridão muito maior. O mundo está com uma necessidade desesperadora de sabedoria, de uma verdade sólida, de fundamentos firmes. Apenas o cristianismo pode oferecer o verdadeiro tipo de sabedoria e o remédio essencial para curar a nossa cultura, para que a gente possa então trazer luz para esse tempo. Então nós devemos recuperar hábitos que são de luz e de sabedoria. Como são os seus hábitos digitais? É aqui que nós lidamos com isso, com a nossa própria vida prática. Como nossas vidas podem parecer diferentes no meio disso tudo? Que frutos as nossas vidas como crentes deveriam dar na vida digital? Passar mais tempo virando páginas da Bíblia do que rios. Reservar momentos diários, semanais, mensais, não sei quanto tempo para desligar o telefone. Definir temporizadores para limitar o nosso acesso, tempo em jogo, em atividade, em rede social. Priorizar momentos de conexão com as pessoas, sem perder a vida. Transformar o celular e as telas em um amigo e não em um inimigo mortal. Enquanto os dispositivos colocam o eu no centro, o indivíduo no centro do universo, por que você não usa os seus discípulos para exaltar a grandeza de Deus? Os seus dispositivos para exaltar a grandeza de Deus? Por que você não busca a tranquilidade da natureza, em vez de ficar ali, olhando o celular? Porque é bonito ver a Suíça pelo celular. Mas a vida real é aqui fora. Comece a se alimentar dos nutrientes espirituais de uma igreja local, por exemplo. De uma igreja saudável, em vez do açúcar da internet. Porque na igreja, diferentemente das redes sociais que reforçam a bolha ideológica, porque é fácil, eu sigo o que eu quero seguir. Eu lido com o que eu quero lidar. Na igreja é diferente, sabe por quê? Porque nós encontramos pessoas com opiniões diversas, diferentes, e experiências diferentes, mas unidas pela mesma graça.
Nesse ambiente a conexão genuína acontece, não aqui. Sabe o que sabedoria é também? Descanso. Sabedoria é a confiança de que Deus está sempre ligado. Deus está sempre ligado, por isso nós e nem os nossos dispositivos devem estar. Deus está ligado. Os nossos dispositivos podem desligar em algum momento. E em vez de temer a era dos celulares, das selfies, sejam fiéis ao Senhor nessa era. Enquanto o mundo busca por validação, entre nessa era vivendo a partir do amor de Deus, porque Deus já nos ama. Amigos, o texto que nós vimos em Provérbios faz referência a um caminho. A um caminho. A sabedoria frequentemente é descrita como um caminho. Então a pergunta que eu tenho para fazer hoje para você é: você está na direção correta? Você está se distraindo? Você está se desviando para a direita e para a esquerda, se desviando do percurso? Qual é a sua bússola? Quem te define? Onde você gasta mais tempo? O que você faz primeiro? O que você faz por último? O que você está vendo? Porque todos nós vagamos por caminhos incertos que nossos corações escolhem, até que nós nos submetamos à direção de Deus. Só Ele pode iluminar os nossos corações escurecidos, queridos. E nós recuperamos o nosso foco, a nossa atenção. Quando a nossa atenção se volta para Cristo Jesus, nosso verdadeiro espetáculo, nossa verdadeira luz, todas as luzes, aplicativos, jogos, coisas, ídolos passageiros da nossa cultura desaparecem. Antes da gente poder orar e você orar, e se você tiver que pedir perdão a Deus por algo, eu queria fazer uma coisa com você. Eu já fiz isso aqui uma vez. Você está com o seu celular aí? Se você tiver com o seu celular aí, faz assim para mim. Pega ele aí. Olha, a Cris levantou bem alto, Cris ali levantando. Quer entregar ele, Cris? Traz aqui o que sacrifica ele. Tá aí com ele aí? Agora traz aqui para eu ver o histórico. Não, mentira, não é isso. Abre aí o teu Instagram, se você tem o seu Instagram. Pode abrir agora aí. Ah, não tem Instagram, Facebook. Ah, não tem Facebook, YouTube. Ah, não sei, não tem Google. Abre qualquer coisa que você abre aí que você vê no seu celular. Abre aí, alguém abriu, já estava no vídeo, olha só isso. Abriu. Agora você vai no explorar do seu Instagram. Sabe onde é explorar? Ali onde fica aquele monte de coisa ali? No seu Facebook, sei lá, no seu Facebook é pesquisa, não sei. No Google, deixa aberta a página do Google. Ah, mas não tem nada disso, pensa no seu jogo. Está olhando aí? Agora eu quero que você olhe bem para isso. E eu quero que você veja as 5 primeiras fotos. Dá uma olhada nas 5 primeiras fotos aí. Essas 5 primeiras fotos dizem muito sobre você. Agora pode voltar para cá. Guarda o celular. Fecha aí. De novo, o trato voltou, hein? De novo, bota aí. Alan, tô vendo a luz, hein? Tá tudo escuro, irmão, tô te vendo. Pode desligar aí. Tem uma luz vindo aqui assim, ó. Tá igual um fantasma vindo assim, ó. Tá beleza, tá tudo bem. Gente, essas 5 primeiras fotos dizem muito sobre nós. Elas dizem sobre o que te alimenta. Porque o algoritmo vai mandar para você essas 5 primeiras fotos, porque é o que mais te chama. No Google, aquelas notícias que estão ali são as notícias que mais se identificam com você. No Facebook, a pesquisa, o pesquisar, o explorar do Facebook. Alguém aqui usa Facebook? Ok. No Facebook, tá ali, é o que mais o algoritmo te indica. No YouTube, os 5 primeiros vídeos é o que tem a ver com você. É assim que funciona. Os algoritmos nos dão o que mais nós procuramos. Então aí estão as coisas que mais se identificam com você. Agora eu quero que você pense, então,
sobre essas coisas. Porque nós somos seres litúrgicos. O que é litúrgico? Seres que cultuam. E os nossos hábitos são liturgias. É assim que nós somos. Então eu quero chamar você, querido. Eu quero chamar você para reorganizar os seus hábitos ao redor de Jesus. E se essas 5 primeiras fotos, as 5 primeiras notícias, as 5 primeiros vídeos do YouTube fossem sobre Jesus? Alguns vão olhar o Instagram e no Instagram sabe o que vai ter? Comida, academia, mulher, não sei o que tem aí no Instagram. Vai estar aí. Mas se nós abríssemos o nosso Instagram e tivesse frases de Jesus, palavras sobre Jesus, coisas sobre Jesus, tudo mudaria, queridos. Porque se você acorda e a primeira coisa que você faz é olhar o seu celular, esse é o seu culto. Se você vai dormir e antes de dormir você dorme até o celular cair no seu nariz, esse é o seu culto. Porque o seu primeiro e o seu último pensamento estão no seu celular. Você cultua eles. Agora, se você trocar isso, se na hora de acordar você ir se esfregando assim, eu sei que é difícil, você vai se esfregando, até se ajoelhar meio com sono e diz assim: Senhor, eu entrego o meu dia a Ti. Se antes de dormir você pegar o seu celular, colocar de lado, assim, falar assim: Senhor, agora só eu e você, sem nenhuma distração. Fala comigo, Senhor. Me abençoe, Senhor. Sabe o que você vai estar fazendo? Reorganizando a sua vida em torno da pessoa mais importante desse mundo, Jesus. Agora, se você passa a sua manhã, a sua noite, o seu tempo com as telas, elas são as coisas mais importantes para você. Se o algoritmo da rede, das redes sociais, do YouTube, nos dão aquilo que nós mais procuramos, então imagine se tudo que nós procuramos for Deus. Imagine. Deus, você é a pessoa que eu mais quero. Deus, você é a pessoa que eu quero passar mais tempo. Sabe por quê, queridos? Porque assim como uma tela de celular desaparece debaixo da luz direta do sol, sabe? Quando a gente está no sol tem que aumentar o brilho, porque a luz do celular desaparece. Quando a gente está debaixo do sol, um dia nós veremos o rosto de Cristo. E naquele dia, todas as telas, todas as luzes, todos os espetáculos deste mundo ilusório, todos os ídolos da nossa era digital, irão desaparecer completamente diante do brilho da glória de Deus. Até o brilho do sol. Então Deus está chamando você para sair das distrações. Deus está chamando você para olhar para frente. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso. Curva a sua cabeça. Fale com Deus sobre o seu tempo. E diga mesmo: Senhor, eu sou um escravo. Eu preciso mudar. Faça isso agora aí. Faça a sua oração com Deus. Você vai ter um momento e depois nós cantaremos uma canção.